O Universo. O Sistema Solar. O céu. E as terras da Terra estão em constante estado de neblina desde outubro de 2017. Foi o ano em que o físico e astrônomo canadense Dr. Robert Verick, da Universidade do Havaí, avistou o vagabundo interestelar Oumuamua. Esta rocha espacial em forma de charuto permaneceu perto da Terra e vagou nas proximidades do nosso sistema solar durante meses e dias antes de ser descoberta pelo Dr. Verick. Traçando sua trajetória e o caminho da viagem, a rocha espacial foi classificada em objetos que viajaram do espaço sideral. E alguns anos depois, múltiplas atividades alienígenas e avistamentos de espaçonaves tornaram-se desenfreados. Devido à natureza mística da rocha espacial, ela logo foi cercada por diversas teorias e conspirações, indicando que talvez afinal os alienígenas tenham invadido nosso planeta. Nunca se sabe, eles podem já estar vivendo entre nós. Desde o momento do seu avistamento em 2017, os astrônomos tiveram apenas 11 dias para estudar o misterioso intruso interestelar Oumuamua. Uma vez que viajava 3 vezes a velocidade da Terra orbitando o Sol e em breve estaria fora do nosso sistema solar na direção do Sol. Constelação de Pégaso, para nunca mais voltar. De acordo com os cálculos orbitais preliminares, o objeto veio da direção aproximada da estrela brilhante Vega, na constelação norte de Lira. Com base nas observações científicas feitas a partir do solo, Oumuamua tinha 400 metros de comprimento e era altamente alongado, talvez 10 vezes mais longo do que largo. Seu brilho variava por um fator de 10 à medida que girava em torno de seu eixo a cada 7,3 horas. Foram encontradas semelhanças entre sua cor avermelhada e objetos presentes no sistema solar externo, confirmando assim que ele é completamente inerte, sem o menor indício de poeira ao seu redor. Além disso, também não tinha cauda característica de um cometa. Nenhum dos telescópios que observaram o vagabundo interestelar detectou qualquer vapor de água, monóxido de carbono ou qualquer sinal de sublimação do gelo. Estas características definidoras de Oumuamua são surpreendentemente mais altas e distintas daquelas de um cometa ou asteroide, que são comumente observadas em nosso sistema solar. Este objeto rochoso, em forma de charuto e de tonalidade avermelhada, mesmo depois de anos de sua saída do nosso sistema solar, deu origem a uma infinidade de teorias e especulações. Estas propriedades não cometas e asteroides de Oumuamua foram intrigantes o suficiente para levar o físico teórico israelo-americano, professor Avi Loeb, a iniciar uma sonda improvável. Considerando os elementos do Oumuamua, a hipótese de Loeb sugere que seria uma vela leve. Bem, se a observação deste professor caçador de alienígenas estiver correta, isso significaria que o objeto não era um fenômeno natural, mas um artefato extraterrestre? Para encerrar sua busca, o professor e sua equipe cavaram fundo no oásis do espaço, para ver se havia outro objeto interestelar escondido no universo. Para a surpresa deles e do mundo, eles descobriram que o meteoro IM-1, que atingiu a Terra em 2014 perto da costa nordeste da Papua Nova Guiné, era de fato um objeto fora do alcance do nosso Sol. Para encontrar os restos do IM-1, Loeb e a sua equipe usaram ímãs pesados para puxar esférulas metálicas do Pacífico, seguindo a trajetória conhecida do IM-1. Loeb também afirmou que a origem dos fragmentos coletados deve ter sido um ambiente natural diferente do sistema solar ou uma civilização tecnológica extraterrestre. Ele destacou ainda outro aspecto incomum do IM-1, sua resistência material mais resistente, que é superior a todas as rochas espaciais catalogadas pela NASA. Assim, em outubro de 2017, a descoberta de um objeto interestelar escondido em nosso sistema solar foi tornada pública. Em dezembro do mesmo ano, o governo dos Estados Unidos saiu abertamente falando sobre o ponto APS. Logo depois que o The New York Times revelou a existência de um programa militar de pesquisa de ponto AP chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Um artigo anexo relatou um encontro entre 2 pilotos da Marinha com uma misteriosa nave oval voando cerca de 15 metros acima da superfície do oceano antes de desaparecer de vista na costa de San Diego em 2004. Em 2018, um OVNI de água-viva foi avistado sobre uma base militar americana no Iraque. Em 2019, o Times noticiou ainda sobre um piloto da Marinha.
O tenente Ryan Graves, repetidos encontros com aeronaves inexplicáveis na costa leste dos Estados Unidos. Essas coisas ficariam lá o dia todo, ele disse. Em dezembro do mesmo ano, o segundo intruso interestelar 2I Borisov foi avistado passando pela eclíptica do Sistema Solar. Em 2021, um relatório preliminar de 9 páginas sobre o UAPS elaborado pelo Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dizia: algum agrupamento de observações de UAPS em relação à forma, tamanho e, particularmente, propulsão. Os avistamentos de OVNIs também tenderam a se agrupar em torno dos campos de treinamento e testes dos Estados Unidos. Alguns UAPS parecem demonstrar tecnologia avançada em 18 incidentes, descritos em 21 relatórios. Observadores relataram padrões de movimento ou características de voo incomuns de UAPS. Alguns UAPS pareciam permanecer estacionários sob ventos elevados. Mover-se contra o vento, manobrar abruptamente ou mover-se a uma velocidade considerável, sem meios de propulsão discerníveis. Em um pequeno número de casos, os sistemas de aeronaves militares processaram energia de radiofrequência associada aos avistamentos de OVNIs. No início de 2023, surgiram relatórios de um antigo membro do governo alegando que um cobiçado ramo do governo recuperou naves alienígenas para fazer engenharia reversa, e até manteve produtos biológicos não humanos, que eram ostensivamente alienígenas. E em dezembro daquele mesmo ano, o presidente Joe Biden assinou a Lei de Divulgação de OVNIs de 2023. 2024 é onde tudo se torna intrigantemente interessante. Em janeiro, a polícia de Miami respondeu a uma briga fora de um shopping, mas em vez disso, testemunhas alegaram que os policiais vieram para lidar com a criatura alienígena sombria de 2,5 a 3 metros vista fora do shopping, que continuava desaparecendo e reaparecendo novamente. A polícia estava disparando contra a mesma criatura. Uma semana depois, as pessoas encontraram duas estranhas criaturas alienígenas no topo de uma colina em uma ilha a 3 quilômetros da costa sudeste do Brasil. Os caminhantes locais que gravaram as imagens relataram que as criaturas supostamente tinham 3 metros de altura, semelhantes ao alienígena das sombras de Miami. Na segunda semana de janeiro, um vídeo se tornou viral nas redes sociais japonesas de uma nuvem de aparência muito peculiar no formato de um OVNI intensamente iluminada pelo sol. Uma visão mais profunda dá a impressão de um disco voador flutuando continuamente em uma posição. Além disso, o tamanho deste chamado OVNI parece ser enorme. Se apenas ligássemos os pontos, ainda desafiaríamos o fato de que logo após o aparecimento de um objeto interestelar em nosso sistema solar, o Congresso se abriu sobre os OVNIs. Que os avistamentos de alienígenas e OVNIs aumentaram desde então. Ainda não estamos convencidos de que alienígenas estão sondando nosso planeta? Ou o governo está trabalhando com eles? Orbit.